Me chamo Daniel. Caminhoneiro aposentado, 67 anos nas costas e mais estrada do que muito asfalto por aí. Nasci e me criei numa cidadezinha chamada São Romão das Pedras, encravada entre morros e matas fechadas no norte de Minas. Hoje vivo numa casinha simples, de frente para o brejo, onde o silêncio grita mais alto que qualquer buzina. Já levei de tudo nesse país. Feijão de Jaíba, café do sul de Minas, queijo de Araxá, cimento de Contagem. E por mais que muita coisa tenha mudado nas rodovias, tem uma coisa que ainda me assombra toda vez que o céu escurece e a lua aparece cheia, redonda como o volante do meu velho caminhão. E é por isso que estou gravando essa história. Vai que um dia alguém escuta e entende o que eu vivi. Foi numa noite de junho, ano de 1994. Chuva miúda, fina, daquelas que batem no para-brisa como se alguém tivesse chorando do lado de fora. Eu voltava de Montes Claros, descendo em direção a São Romão, quando o rádio chiou e morreu. Sem música, sem notícia. Só o som do motor e do limpador rangendo. Era tarde, mais de 11 da noite. E eu já conhecia cada curva daquela estrada de terra como a palma da minha mão. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O barro estava mais escorregadio do que de costume, e a mata dos dois lados parecia mais viva. Os galhos se mexiam como se estivessem seguindo o caminhão. E o céu, coberto de nuvens, até que num instante rápido, rápido demais, a lua se abriu entre elas. Cheia, branca, iluminando a estrada e refletindo no retrovisor, como se quisesse me lembrar de algo que eu fazia força para esquecer. Foi aí que ouvi um uivo, longo, dolorido, vindo do meio da mata. Não era de lobo, nem de cachorro, era algo entre os dois. Algo que fazia o corpo gelar, mesmo dentro da boleia fechada. O rádio voltou a chiar, mas só transmitia um ruído grave, como se um trovão estivesse preso dentro da caixa de som. Reduzi a marcha, parei o caminhão no acostamento de terra batida e desliguei o motor. O silêncio veio junto, mas a sensação de estar sendo observado não passou. Desci. Chuva no rosto, barro até o tornozelo. E então vi pegadas. Não eram humanas, tampouco de animal comum. Eram enormes, fundas, e seguiam da beirada da estrada em direção à mata. Mas o mais estranho, eram parecidas com as minhas botas, só que maiores e mais espaçadas, como se fossem de alguém ou algo correndo em duas pernas. Meu coração bateu forte, mas não de medo. Era algo diferente, como se um instinto antigo estivesse acordando dentro de mim. Me ajoelhei perto das marcas e, sem pensar, levei a mão até o barro. Quente, mesmo com a chuva. Como se algo tivesse passado por ali segundos antes. Foi nesse momento que senti. Meus braços coçaram. Os olhos começaram a arder. Meu corpo tremeu e o som do uivo voltou, dessa vez mais perto. Não era a primeira vez que sentia isso. Aconteceu antes. 2 vezes, para ser exato. Mas eu sempre neguei. Sempre me convenci de que era coisa da cabeça. Um surto, um delírio de estrada. Só que ali, naquela noite, não tinha mais como negar. A coisa estava dentro de mim. Entrei de volta na boleia, tremendo. Liguei o motor e acelerei. A chuva apertou. A estrada parecia não ter fim. Mas eu precisava chegar na casa da dona Celina, uma senhora rezadeira que morava no alto do morro da Serra do Mutum. Dizem que ela falava com espíritos, via coisas do além e entendia de maldição como ninguém. Demorei quase 1 hora para chegar, mesmo sendo perto. A estrada de pedra virou um rio, mas eu subi assim mesmo. Quando cheguei lá, bati na porta com força, quase implorando. Dona Celina abriu. Os olhos dela me fitaram como se já soubessem. Ela não disse nada, só apontou para dentro. Você demorou, Daniel? A lua te chamou, né? Meu corpo gelou. Eu não tinha contado nada, nem feito barulho. Ela simplesmente sabia. Sentei no banco de madeira da cozinha e ela começou a rezar. Com um ramo de arruda na mão, fez o sinal da cruz na minha testa e disse algo que eu nunca esqueci. Você não é ruim não, meu filho, mas carrega o peso de uma alma que anda entre o homem e o bicho. Só tem 2 saídas. Ou aprende a controlar, ou vai sumir de vez. A luz da lamparina tremulava. A chuva batia forte no telhado. E lá fora, a lua cheia brilhava por entre as nuvens, como um farol maldito que só aparece para quem carrega o fardo. Eu fechei os olhos e jurei a mim mesmo que aquela seria a última vez. Mas hoje, tantos anos depois, toda vez que a lua se abre e a chuva desce,
Eu ainda escuto o uivo. Não da mata, mas de dentro de mim. E o pior é que eu tô começando a achar que talvez a dona Celina tenha se enganado. Talvez eu nunca tenha conseguido controlar coisa nenhuma. São Romão das Pedras é uma cidade esquecida no mapa, mas tem coisa aqui que nem o tempo ousa apagar. Faz 31 anos desde aquela noite em que bati na porta da dona Celina, com o corpo tremendo e a alma dividida em duas. De lá pra cá, nunca mais dirigi caminhão. Vendi o bruto, cortei laço com as estradas e passei a viver da aposentadoria e de umas entregas pequenas para a padaria da cidade. Mas tem coisa que a gente não escolhe de esquecer. E naquela noite, eu soube que o fim estava chegando. Começou como sempre, o cheiro da chuva no ar, o ribombar distante dos trovões e os cachorros da vizinhança uivando sem parar. Um vento gelado desceu da serra, fazendo as janelas baterem sozinhas e as luzes da varanda piscarem como vela prestes a apagar. A lua ainda estava escondida, mas eu já sentia, ela vinha. E comigo, ela sempre vinha mais forte. Eu tentei resistir, rezei, tranquei portas. Tomei os calmantes que dona Celina me ensinou a fazer com folhas de jatobá e raiz de guiné. Mas tudo isso era como amarrar corrente em névoa. Eu já sabia que, naquela noite, não tinha como fugir. Então vesti minha jaqueta de couro antiga, enfiei o chapéu na cabeça e saí para a estrada. Os pneus do Fusquinha derraparam no barro, mas consegui subir até o mirante da Serra do Mutum, onde antigamente a gente parava o caminhão para descansar. Era um lugar alto, de onde dava para ver São Romão inteirinha lá embaixo, com as luzes tremendo como vagalume. Parei o carro. Saí. A chuva começou de leve, mas logo engrossou. Raios cortavam o céu como chicote. E então, por entre as nuvens escuras, ela apareceu. A lua, cheia, branca, redonda, maldita. Me ajoelhei ali mesmo, no chão encharcado, com os braços para cima. Não chorei, nem rezei, só deixei vir. O calor subiu pela espinha, a coceira voltou para os braços, para os ombros, para as pernas. Os ouvidos uniram como o motor falhando. E dentro de mim, uma força que não era minha se ergueu como fera. Mas algo estava diferente naquela noite. Não foi dor, não foi fúria. Foi aceitação. Não me tornei o bicho por completo, mas também não continuei homem. Era como se os dois finalmente tivessem feito um acordo. E foi aí que compreendi. Eu não era um monstro, nunca fui. Era um guardião, um velho espírito da estrada, condenado a vagar entre as matas e os morros, sentindo a vida pulsar em dois ritmos, o do homem e o do lobo. Olhei para baixo, pegadas ao redor, as mesmas de anos atrás. Agora eu entendia, eram minhas, sempre foram. Era eu que rondava a estrada. Era eu que protegia os caminhoneiros de se perderem no nevoeiro. Era eu que assustava as cobras e as onças que tentavam atravessar o caminho deles. Não era maldição, era chamado. Voltei para o carro antes do sol nascer. Dirigi devagar, com as mãos ainda trêmulas, mas em paz. Pela primeira vez em décadas, não senti medo de mim mesmo. Na semana seguinte procurei o neto da dona Celina, um rapaz chamado Elias. Herdou da avó os olhos atentos e o jeito calado. Entreguei para ele um caderno velho com tudo que anotei nesses anos. Datas de lua cheia, rituais, mapas da serra, relatos de caminhoneiros que ouviram uivos na estrada. É sua vez, Elias. Eu tô ficando fraco. Mas isso aqui, isso não pode acabar. Ele assentiu em silêncio. Não me perguntou nada. Só guardou o caderno debaixo do braço e foi embora. Hoje, sentado na varanda da minha casa, ouvindo o barulho da chuva cair no telhado de zinco, escrevo isso como meu último registro. A lua tá vindo de novo, mas eu não vou sair. Não mais. O ciclo tá passando e alguém precisa continuar. Se você um dia estiver dirigindo por Minas numa noite de tempestade e ouvir um uivo vindo da serra, não se assuste. Pode ser só o Elias começando o que eu terminei. Ou pode ser eu fazendo minha última viagem. Mas não se preocupe. Enquanto houver estrada, haverá alguém para cuidar dela. Nem homem, nem fera. Apenas estrada.